Fala aí, galera, beleza? Alex Targino do canal Alex Flu React aí na área. Mais um vídeo do nosso canal, né? A gente falando hoje do pós-jogo, um vídeo de pós-jogo da partida de ontem. Fluminense 1, Fortaleza 0. Já nos acréscimos, um tirambaço de fora da área do gol do Diogo Barbosa, né? Um lateral aí que está sendo uma contratação útil, né? Está sendo importante para o elenco, já que o nosso Marcelo está sempre com lesão, problema de suspensão, então o Diogo Barbosa está sendo uma boa contratação. A gente ontem enfrentou campo ruim, a gente vai falar no pós-jogo, a gente enfrentou arbitragem chata, né? Muito... É uma arbitragem muito assim, que deixava um time que não quer jogar, né? Amarrando muito a partida. Eu não gostei da arbitragem. Acho que o Fluminense não teve um bom jogo, né? Melhorou um pouco no segundo tempo, mas vencemos, é isso que importa, né? Mas a gente vai falar o que a gente achou aqui da vitória de ontem do nosso Fluminense contra o Fortaleza após essa vinheta. Vamos lá. Rapaziada, como de costume, estamos aqui na escalação, né, do Fluminense ontem contra o Fortaleza. Vencemos por 1-0, gol nos acréscimos do Diogo Barbosa, né? Um belo gol, acertou um chute no cantinho. Então a gente começou ontem com aquele esquema do 4-2-4, beleza? Eu achei que o Diniz ontem não iria vir com 4-2-4, mas pode ser que ele olhou para a escalação do Fortaleza, galera, e viu um 4-5-1, né? Porque o Fortaleza, quando se defendia, era 4-5-1. Tanto o Guilherme quanto o Thiago Pikachu, eles ajudavam o Pochettino aqui no meio, e tinha o Welison e o Caio Alexandre atrás aqui marcando. Então, assim, eram 3 marcadores de ofício, mais o Guilherme e o Thiago Pikachu, que só subiam quando eles roubavam a bola e atacavam o Fluminense. Então, assim, possa ser que o Diniz olhou, e o Vojvoda geralmente joga assim fora de casa, tá? Eu tenho acompanhado o Fortaleza na Sul-Americana, e o Fortaleza, quando joga fora de casa, é uma equipe chata de vencer o Fortaleza. Tá? O Fortaleza vem de 5 jogos aí, se eu não me engano, sem perder. Eles estão na semifinal da Sul-Americana, fizeram 2 boas partidas contra o América Mineiro. Ganharam o América Mineiro de 3-1 fora de casa. Ah, mas o América Mineiro. Sim, mas na Sul-Americana, nas Copas, o América Mineiro tem uma outra performance do que no Brasileirão. Então é um time chato para ganhar, tá? Fora de casa, que eles vêm retrancado e sai muito bem no contra-ataque. O Welison ontem fez uma boa partida, roubando muita bola do Fluminense, e o Caio Alexandre é um bom jogador, que jogou já no Botafogo. Esse Caio Alexandre aqui é um bom jogador, o Pochettino é bom jogador, o Thiago Pikachu a gente já conhece, Guilherme também jogou no Botafogo, chato, deu trabalho ao Fluminense. Esse Luthiero também é chato, né, finalizador. Então assim, o time do Fortaleza é um bom time, o Bruno Pacheco é um bom lateral esquerdo. Só acho que o Tinga, né, já está na decadência, né? Acho que até a torcida do Fortaleza reclama muito do Tinga. Tem o Brits e o Tite. Então, assim, é um bom time, um bom técnico, né? Aqui está dizendo 4-2-3-1, tá? Quando atacava. Mas quando defendia, 4-5-1. Era 4-5-1, né? Para defender. 4-5-1 para defender e 4-2-3-1 ou 4-3-3 para atacar. É isso que eu vi o Fortaleza. Então, assim, eu acho que o Diniz olhou a escalação do Fortaleza e falou: meu irmão, eu vou ser ofensivo novamente, como eu fui contra o Olímpia. Eu não vou ficar com 4-4-2, eu não vou colocar 3 caras no meio de campo, porque o Fortaleza está vindo para se defender. Só que, o que acontece? O Fluminense veio com aquele time, né, que ganhou o Olímpia: Fábio, Samuel Xavier, Braz, Felipe Melo e Diogo Barbosa, André, Alexandre, Kenny Arias, John Kennedy e Germancano. Então, assim, o problema é que o Olímpia, ele não tinha contra-ataque contra o Fluminense, né? Eles só quiseram se defender. Eles só quiseram fazer um antijogo, o Olímpia, no Maracanã. Já o Fortaleza não. O Fortaleza, mesmo com esse esquema bem defensivo, né, quando o Fluminense tinha a bola, o Fortaleza tinha um bom contra-ataque, o Fortaleza tem um bom meio de campo, né? O Pochettino e o Caio Alexandre sabem jogar, o Guilherme e o Thiago Pikachu são perigosos pelas laterais, e o Luthiero é um bom centroavante. Então, o Fortaleza tinha mais gente no meio de campo do que o Fluminense, porque o Fluminense no meio de campo só tinha o André e o Alexandre. O Keno e o Arias
no primeiro tempo, eles não fizeram muito bem esse papel de ajudar no meio de campo. Quem apareceu no meio de campo no primeiro tempo foi o Germán Cano. Muitas das vezes eu vi o Cano dando uma de ganso, né, tentando armar. Beleza? Então, assim, o Fluminense no primeiro tempo ficou muito assim, sem criatividade e muito preso, né, à marcação do Fortaleza. O Fortaleza, eles conseguiram parar, ou parava em falta, né, ou também o Fluminense também não tinha muita criatividade devido ao campo. O péssimo gramado de Volta Redonda. Aí vai a minha observação. Será que Fred, Angione ou alguma pessoa lá da comissão lá do Fluminense, da diretoria, tem tanta gente no Fluminense capaz de fazer uma visita à Volta Redonda? O Maracanã, naquelas condições que o Maracanã parou, né, no último jogo do Flamengo, está melhor do que o campo do Volta Redonda. O campo do Volta Redonda recebeu partida da Portuguesa, se eu não me engano, pela Série D. Recebendo o próprio Volta Redonda na Série C direto, e é o campo deles, né? O campo municipal lá do Volta Redonda. E o Volta Redonda está disputando a Série C, né? Está nas decisões lá da Série C para subir para B. Então, assim, o gramado não tem muito cuidado, né? É aquela grama antiga, né? Não é essa grama moderna. Então, assim, um gramado cheio de buraco. Você via o Keno 2 vezes foi tentar dominar a bola, passou debaixo do pé dele. Teve uma também com o Alexander. O próprio Fortaleza também, que eles sabem jogar também com a bola, saindo contra-ataque rápido também, ele foi prejudicado também, mas mais o Fluminense queria atacar, a Fortaleza queria se defender e depois contra-atacar, então o Fluminense foi mais prejudicado. Então a diretoria do Fluminense tem que fazer antes, pedir para lá, e alguém lá, pô, dá uma olhada lá no campo do Volta Redonda lá, pô, falaram que Cariacica tá pior do que Volta Redonda, será? Tem minhas dúvidas, hein? Eu vou ver o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, que vai ser o jogo depois da data FIFA, e vou ver se esse campo do Cariacica está pior do que Volta Redonda. Eu acho que não. Se o Fluminense não puder jogar depois de lá, né, quando a Conmebol fechar novamente o Maracanã por causa da final, por que não jogar em Cariacica? Juiz de Fora? Não sei. Entendeu? Até Brasília. Mas Volta Redonda não dá, gente. Volta Redonda não dá. Já que São Januário e o estádio do estádio Newton Santos, do Engenhão, o Fluminense não tem um bom relacionamento com as diretorias nem de Vasco nem de Botafogo. Eu acho meio difícil, né, eles querendo alugar. Mas pode conversar com o Botafogo lá no Tapetinho. O time do Flamengo elogiou lá o Tapetinho. Os adversários que estão jogando lá estão elogiando. Por que não jogar lá no Newton Santos? Pode ser uma também. Mas só a única coisa que não pode ser é em Volta Redonda. Voltando para a partida, então o Fluminense ficou muito amarrado no primeiro tempo. O juiz toda hora parando a jogada. Então, assim, um time que quer se defender é beneficiado, que era o Fortaleza. Toda hora parava. Se alguém falasse com esse juiz, ele vinha cheio de marra, né? Não sabe falar direito com o jogador. Acho que o cara que tem autoridade, ele não precisa gritar com os outros. Ele basta ele ter ali a liderança dele e mostrar ali junto de um lance. Falar com o jogador, se você reclamar, eu vou te dar amarelo, né? Tentar conversar. Os árbitros aqui no Brasil também são muito também nervosos também, entendeu? Então, assim, eles passam... O jogador brasileiro é chato? Reclama muito? Sim. Os técnicos também são. O Diniz tem que melhorar o jeito dele no banco de reserva? Sim, né? Quanto mais que ele é técnico da seleção também. Mas, pô, o juiz é muito chato, né? Esse juiz é muito chato. Não sei nem o nome desse cidadão, mas só sei que ele é muito chato. Tudo ele quer dar amarelo. Ele deu amarelo para João Kennedy, para André, para Samuel Xavier, né? E falando em amarelo, o Samuel Xavier está suspenso para a partida contra o Vasco, tá? Samuel Xavier e Fábio, dos titulares, estavam com 2 amarelos. Tomou o terceiro, Samuel Xavier está fora do jogo contra o Vasco. O outro que tinha 2 amarelos era o Ganso, mas o Ganso foi poupado. Então, o Samuel Xavier está fora. O Fábio não tomou, tranquilo. Beleza, galera? Então o primeiro tempo foi isso, galera. Um jogo amarrado, o Fluminense sem criatividade, um campo horroroso, o juiz também horroroso, o Fortaleza querendo parar a jogada toda hora. Um jogo horroroso. Eu só fiquei vendo o jogo porque eu sou fluminense. Estava ali ajudando, né, na casa da minha sogra ali, ajeitar algumas coisas ali e tal. Então, assim, eu estava escutando mais do que vendo o jogo, porque um jogo muito ruim, tá? Acho que foi a melhor coisa que eu fiz foi ajudar a minha sogra lá. Então, assim,
Voltando para o segundo tempo, aí eu, né, parei para ver o jogo, né, com mais foco, porque eu falei assim, o Fluminense vai dar uma mudada, né? Porque assim, o Fluminense está sem criatividade no primeiro tempo. Então o Diniz, ele vai ver que o meio de campo do Fortaleza está marcando muito, ele vai botar ali o meio de campo, ele vai botar o Daniel, ele vai botar o Léo Fernandes, né? O Alexandre não estava fazendo uma boa partida, parabenizar o Alexandre pela convocação da seleção sub-20, eu acho um pouco precoce, né? Ele está voltando de lesão agora, enfim, mas convocaram, então eu vou parabenizar ele. Mas ele não estava fazendo uma boa partida, o Alexandre. Eu entraria no início do segundo tempo ali com o Daniel ou com o Léo Fernandes. Beleza? Diniz demorou 12 minutos para fazer a primeira substituição, né? Aí entrou 12 minutos, ele botou o Daniel, né? E o Martinelli. Não, ele botou o Léo Fernandes e o Martinelli. Tirou o Felipe Melo. Para poupar também o Felipe Melo, né? Tirou o Felipe Melo e o Alexandre, aí entrou o Martinelli aqui, né, no meio, puxou o André para trás e botou o Léo Fernandes ali para armar. Como ele faz sempre, né? O André sempre volta para poder armar as partidas, né? Então, galera, assim, depois que o Martinelli entrou com o Léo Fernandes, o Fluminense começou a ter um pouco mais de criatividade no meio de campo, mas não muito, galera. Não muito, o jogo continuou ficando amarrado. Acho assim, a partida foi muito ruim, né? E eu tava vendo que o jogo... Aí depois entrou o Danielzinho, o Lima entrou bem, né? Acho que o Lima entrou bem mais uma vez ontem. O Lima, quando entra um pouco mais para frente, ele está sendo mais efetivo, ele entrou no lugar do Keno, né? Se eu não me engano, ele entrou no lugar do Keno. O Lima, quando entra mais para frente, não no meio, mas mais para frente, ele produz mais, como ele jogava no Ceará. E o Fortaleza também no contra-ataque sendo perigoso. Tá? Teve 2 lances lá, que o Thiago Galhardo entrou no segundo tempo. Se ele fosse mais rápido, poderia dar problema para o Fluminense. Fábio fez algumas defesas no jogo, né? Mais uma vez o Fábio fechando o gol. 42 anos, mas tá muito bem o Fábio, tá? A gente tem que fazer essa pontuação aí, porque o Fortaleza teve alguns lances de gols. Mas assim, um jogo muito amarrado. Tá? O Arias, para mim, é o que mais tentava alguma coisa, né? Lá na lateral direita, no lado esquerdo, junto com o Diogo Barbosa, né? Quando o Arias foi para o outro lado. E o Léo Fernandes foi para a direita, né? O Léo Fernandes foi para a direita, o Arias para a esquerda, e aí o Fluminense começou com o Arias tentar mais algumas jogadas. Mas eu falei que eu não estava vendo muito jeito ali de sair gol, não. Nem para um lado, nem para o outro. Ainda bem que o Diogo Barbosa acertou um chute de alá Roberto Carlos, lá no cantinho, de perna direita, né? Um canhoto de perna direita chutou lá no cantinho, chutou bem. Não deu para o João Ricardo, 1-0, já nos acréscimos. E ufa, o Fluminense conseguiu mais 3 pontos. E estamos lá no G6. Beleza, galera? Então a análise é isso. Vamos ver só a estatística aqui. Para mim, o melhor da partida foi o Fábio, tá? E o Arias. O Fábio e o Arias, tá? Lógico, o Diogo Barbosa pelo seu gol, mas o Fábio e o Arias, para mim, foram destaques. Quem entrou bem foi o Lima, tá? E no Fortaleza, o Lucheiro lá, os caras lá são enjoados, né? Um time bem enjoado para ganhar. O Fluminense deu 13 chutes, mas no gol foram 5, e eu nem me lembro muito desses gols. Eu acho que me lembro mais das defesas do Fábio, mais 2 defesas muito difíceis do Fábio. E aí o Fluminense ontem, né, posse de bola, tal, passe, aquela situação de sempre, né? O Fluminense sempre precisa nos passes. Cartão amarelo, 4 do Fluminense e 3 do Fortaleza, graças ao árbitro lá, né, que gostava de dar amarelo para todo mundo. Não foi uma boa partida, um campo horrível, um árbitro ruim, e graças a Deus a gente ganhou. É isso aí que é a análise, galera. Beleza? O Fluminense está no G6, em 5º lugar, né, 1 ponto atrás de Flamengo e Grêmio, né, e a 13 pontos do líder Botafogo. Fluminense, a próxima partida do Fluminense é contra o Vasco, sem Samuel Xavier. Eu não sei aonde vai ser esse jogo, que é mando do Vasco, não sei se vai ser em São Januário.
Eu escutei o Vasco falar que queria jogar em Volta Redonda. Pô, vou pedir aqui, ô vascaínos, que vocês estiverem vendo essa live aí, fala pro Vasco lá que em Volta Redonda é sem condições. É ruim até para vocês também. Beleza? Então, galera, é essa análise aí. A gente vai ver um gol aqui do Diogo Barbosa, esse golaço no cantinho, pra gente poder falar, ufa, ganhamos, se preparar aí pro clássico contra o Vasco e manter o nosso foco aí no Brasileirão, porque nada acabou ainda, né, galera? O Brasileirão ainda tem bastante jogos, tá? Estão 13 pontos do Botafogo, mas por que não sonhar? Beleza? Vamos em frente. E aí a gente tá vivo ainda no Brasileirão. Eu acredito ainda, não sei vocês. Deixe o seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí. Beleza, galera? E aí a gente vai aguardar agora o retorno do Brasileirão. Vamos ver o gol do Diogo Barbosa. Saudações tricolores.